para domingo, vocês manteriam o Gabi ou entraria com o Matheus Pereira? Contando, claro, com a volta do Lucas Silva no lugar do Eduardo e Fagner na direita. Eu iria de Gabi, pediu passagem. Matheus Pereira pode esperar um pouco? Vou começar com o Rafa do Mundo Azul com essa. Não entraria, não. Acho que. Mas é mais por uma questão de estratégia de jogo mesmo. Talvez entrasse até com o Gabi como titular no lugar do Caio, para ver que tem todo. Aí o futebol tem essa questão, né? Do anímico, da provocação, né? Do Gabriel ter vindo do Flamengo. Mas eu, analisando o jeito que o Flamengo joga, a transição que o Cruzeiro pretende fazer, eu acho que você tem um jogador que consegue, talvez, achar um passe para alguém que esteja no espaço vazio, achar aqueles passes que o Matheus Pereira acha, aqueles que nem... O Matheus Pereira tem uma visão de jogo, eu já falei isso aqui algumas vezes, que, né, sempre tentando ser justo. O Matheus Pereira jogou mal aí, uns jogos, jogou mal um tempão, melhorou recentemente, isso é normal da gente criticar. Mas uma coisa eu sempre falei, desde o primeiro jogo do Matheus Pereira que eu assisti no estádio, que se eu não me engano foi contra o Botafogo. Ele se machuca contra o Botafogo, não é? É um negócio assim, o Caio que tem memória melhor aí vai lembrar. Lá em 2023. Foi. Segundo jogo dele, se eu não me engano, que ele entra no finalzinho contra o Atlético Paranaense e ele machuca contra o Botafogo no Mineirão. Isso, então contra o Botafogo eu estava. E ele tem uma visão de jogo que poucas vezes eu vi jogadores terem. Quando a gente está no estádio, a gente tem uma visão diferente e costuma enxergar passes que na TV você não enxerga e que muitas vezes jogadores dentro de campo não enxergam também. O Matheus Pereira, ele consegue enxergar opções de passes que muitas vezes nem quem está no estádio consegue enxergar. Você assusta, você fala, pô, como que ele achou aquele cara ali, né? Então isso é uma característica dele, acho que é uma característica importante a ser usada contra o Flamengo, né? E também você ter, mesmo que 45 minutos, o Gabi 100% e o Caio também, acho que seria interessante. Então, em que pese o que funcionou muito bem ontem contra o Vila Nova, mas que foi contra o Vila Nova, não repetiria contra o Flamengo, não. Voltaria com o Matheus Pereira para o time. Se existir essa dúvida para o Leonardo Jardim, que eu não sei, né? Eu acho que vai depender muito de qual dos dois demonstrar aí, nesses pouquíssimos dias, né, de recuperação e treino, que está mais apto para executar bem esse jogo sem bola do Cruzeiro, porque a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, que descansou essa semana, né? E o Flamengo tem, na figura do Léo Ortiz, por exemplo, talvez seja o melhor zagueiro construtor do futebol brasileiro hoje. Então, o Cruzeiro vai precisar pressionar demais essa saída de bola, não só na figura do Léo Ortiz individualmente, mas marcar muito bem essas linhas de passe, fazer um jogo similar ao que fez contra o Bahia nesse sentido, para conseguir ter êxito aqui no Mineirão. Então, eu acho que vai depender muito de qual dos dois estiver mais apto para fazer isso, né? Se vai ser o Matheus ou se vai ser o Gabigol. Talvez a escolha comece aí primeiro pelo aspecto sem bola para depois chegar no aspecto com bola. Confesso para vocês, para o Mário que fez a pergunta, que eu tô assim muito tranquila. Isso não é uma coisa que me tira o sono. Quem vai jogar? Quem vai ser o 11 inicial? Eu acho que hoje esse não é o principal ponto. Assim, o principal ponto é ter um time apto a fazer aquilo que precisa ser feito, ser competitivo. Eu acho que a gente tem um desafio enorme contra o Flamengo, é a melhor equipe do país no recorte atual, vai ser um jogo muito duro e tem que estar quem está melhor, né? Fisicamente melhor, mais apto para estar na rotação que a gente precisa. Então, sendo o Gabi, sendo o Matheus Pereira, sendo os dois, que é um cenário que eu não acredito, acho que a gente está bem servido de opções, acho que quem está no banco também pode entrar, 90 minutos são muito longos, né? Então... Não é algo que me tira o sono, não. Eu estou bem tranquila. Acho que vai escolher quem tiver melhor para executar essa estratégia do time. Como eu tinha adiantado, é uma boa dor de cabeça que o Leonardo Jardim vai ter, né? Eu voltaria sim com o Fagner para a lateral direita, apesar da grande atuação do William. Acho que ele foi bem até como lateral esquerdo, mas voltaria com o Fagner. Possivelmente terá ali um duelo importante contra o Everton Cebolinha, e a gente sabe que o Fagner é um jogador mais seguro defensivamente, né? E ofensivamente tem que corresponder também. Inclusive ontem poderia ter dado assistência, mas
O Gabigol acabou não caprichando no cabeceio. Obviamente, retornaria com o Lucas Silva. O Wanderson, apesar de não ter entrado tão bem, eu acho que é uma peça importante para o jogo contra o Flamengo, para esse time funcionar também. E aí fica essa dúvida, né? Não sei se o Jardim de fato tem essa dúvida entre Matheus Pereira e Gabigol. A Rafa falou sobre o comportamento sem a bola e eu concordo bastante. E os dois estão entregando muito sem a bola, né? Porque o Matheus Pereira contra o Vasco foi o segundo jogador do Cruzeiro com mais recuperações de bola, né? Ontem o Gabigol conseguiu vencer todos os duelos, então eles já estão muito bem nesse sentido. Acho que vai contar um pouco mais aquilo que o Jardim deseja. Com o Gabigol, vai ser um time com mais pólvora, com mais poder de fogo. Com o Matheus Pereira, um time um pouco mais cerebral. Eu penso com carinho na possibilidade do Gabigol para machucar um pouquinho mais esse Flamengo. Mas se for o Matheus Pereira, acho que vai ser perfeitamente compreensível, porque é quem tem jogado mais e tem entregado um desempenho interessante. Mas o principal é o que a Rafa pontuou. Acho que a gente vai ficar muito tranquilo, independentemente da decisão do Jardim, porque ele sabe muito bem como moldar esse Cruzeiro conforme aquilo que o jogo precisa, né? E quando a gente fala de Matheus Pereira e Gabigol, a gente está falando de dois caras aí diferenciados na parte técnica e que estão se entregando bastante, conforme o treinador tanto deseja.